7 horas da manhã, e o que vou fazer? Vou te buscar, ó Deus. O meu dia, minha vida e todo o meu ser, eu consagro a Deus. Tu és o meu alimento, de ti vem meu sustento. Vou me assentar e tomar meu café com Cristo. Tu és o meu alimento, de ti vem meu sustento. Vou me assentar e tomar meu café com Cristo. 7 horas da manhã, o que vou fazer? Vou te buscar, ó Deus. O meu dia, minha vida e todo o meu ser, eu consagro a Deus. Tu és o meu alimento, de ti vem meu sustento. Vou me assentar e tomar meu café com Cristo. Tu és o meu alimento, de ti vem meu sustento. Vou me assentar e tomar meu café com Cristo. Sete horas da manhã, e o que vou fazer? Vou te buscar, ó Deus. O meu dia, minha vida e todo o meu ser, eu consagro a Deus. Tu és o meu alimento, de ti vem meu sustento. Vou me assentar e tomar meu café com Cristo. Tu és o meu alimento, de ti vem meu sustento. Vou me assentar e tomar meu café com Cristo. 7 horas da manhã, o que vou fazer? Vou te buscar, ó Deus. O meu dia, minha vida e todo o meu ser, eu consagro a Deus. Tu és o meu alimento, de ti vem meu sustento. Vou me assentar e tomar meu café com Cristo. Tu és o meu alimento, de ti vem meu sustento. Vou me assentar e tomar meu café com Cristo. Bom dia, graça e paz no nosso Senhor Jesus Cristo. 15 de julho, mais um sábado na presença do Senhor. Um sábado que o Senhor separou para nós adorarmos, louvarmos a Ele, com cânticos, com a palavra. Que seja um dia na presença do Senhor, porque esse dia o Senhor nos deu. Alegremos e regozijemos-nos nele. E ainda estamos, impactados por tudo que aconteceu durante essa semana,
por domingo, né? Nós tivemos um tempo na presença de Deus no Parque Alfa totalmente impactante no último domingo. Foi um momento profético, um momento cheio da presença de Deus. Olha, só o Senhor para nos proporcionar momentos tão maravilhosos e cheios da graça dele, da misericórdia e do poder. Bom dia para você que está chegando agora, que o Espírito Santo esteja conosco nesse mais um dia. Então, vamos começar lendo, né, a palavra do Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós, a porção, né, que o Senhor tem para nós já nessa manhã. No Salmo 34, você pode abrir aí, Salmo 34. Diz assim, no Salmo 34, Senhor para nós, nessa manhã. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Glorificar no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma só lhes exaltemos o nome. Busquei o Senhor, e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e serei iluminados. O vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós e os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome. Porém, os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, escutai-me, e vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para viver o bem? Refreia a língua do mal, e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, e lhes estripa a terra a memória. Clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado, e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor de todas as livra. Preserva-lhe os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Hoje, nós podíamos separar essa parte aqui que eu acho bem provável para essa manhã do sábado, né, dia 15, que diz assim: o Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Que nós possamos já de manhã ter isso no nosso coração. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Que nós possamos provar da presença de Deus nessa manhã de sábado e durante todo esse final de semana que ainda está por vir. Amém? Vamos adorar ao Senhor com um cântico espiritual, mas antes vamos orar ao Senhor. Senhor, Deus e Pai, nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença, Pai, porque sabemos que o Senhor é o Deus. A Tua palavra manda, Senhor, provar e dizer que o Senhor é bom e ver que o Senhor é bom. Nós temos visto a bondade Tua em nossas vidas a todo instante. Temos visto a bondade Sua a todo momento, Senhor. Mas nós cremos, Deus, que o Senhor é um Deus bom, justo e verdadeiro. E por isso, Senhor, nós entregamos Jesus Cristo esse dia nas suas mãos e queremos provar a sua bondade, Senhor, nesse tempo que o Senhor se faz Deus em nossas vidas a cada minuto. Em nome de Jesus, amém. Vamos adorar ao Senhor? Eu não vou parar
estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, são tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto Pode aumentar só um pouquinho o meu retorno. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro grande eu sou e enviou. Obrigado, cante! Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Deus não desistiu de você, tá ouvindo? Deus não desistiu da tua família, tá ouvindo? É mesmo assim, cante. Tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Solta a voz, vai! Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me Vamos! Eu me lembro grande eu sou, me enviou. Isso! Jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. O evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Há muito pra fazer, declare comigo. Há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar pra trás. Eu tenho um chamado, você pode erguer as mãos. Jamais vou me calar. Vamos, uma confissão de fé, erga as mãos. O evangelho, no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus, você sabe mesmo. Cante mais alto, igreja. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Quem te chamou foi o Senhor. Eu fui escolhido. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Repita isso. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão. Podemos fazer aquela parte? Quando o vento, e quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro grande eu sou e envio. Vamos repetir só mais uma vez. Quando o vento sopra contra mim e os problemas tentam me abater, eu me lembro grande eu sou e envio. Agora um chamado. Eu tenho um chamado. Erga os braços, vamos. Que coisa linda isso. O evangelho. Eu sei que Deus não abre mão. Deus não desistiu de você. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não.
Última vez. Eu sei que Deus não abre mão. Aumenta o volume e diga: eu tenho um chamado. Minha trajetória é marcada por conquistas. Minha arma foi a fé. Minha esperança é regada por lembranças que o tempo não levou. Mas parece que um furacão me alcançou. Deus, eu não podia imaginar. Perdi meu chão. Olha como chora o coração. Dessa vez não consigo te tocar, não tenho forças pra. Confesso, já tentei. Dessa vez eu entrei em quarto. Tu és o Deus que me vê e não estou só.
Glória a Deus. Esse é o Deus que nos vê em oculto. Esse é o Deus que nos vê no nosso secreto. Como é bom, né? Saber que tem um Deus que nos acompanha a todo instante, que está conosco a todo instante, que cuida de nós. Você que está chegando agora, seja bem-vindo ao nosso Café com Cristo. E agora chegou o momento da palavra do Senhor. Talvez não seja uma palavra assim tão nova, mas é a palavra que o Senhor nos trouxe para nós meditarmos nessa manhã de sábado, no dia 15 de julho. Ela diz que tudo, a palavra de Deus diz que tudo podemos naquele que crê. Tudo podemos. Então, que agora nós possamos ter o entendimento daquilo que Deus tem para falar conosco também nessa manhã. A palavra hoje vai estar em 2 Reis. 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4, versículo 1, nos diz assim. Amém? Certa mulher, das mulheres dos discípulos, dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: Que te hei de fazer? Dize-me, que é o que tens em casa? Ela respondeu: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestadas tuas vasilhas a todos os seus vizinhos, vazias muitas, não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheias as vasilhas, ela disse a um dos seus filhos: Chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: Não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela que fez saber ao homem de Deus. Ele disse: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e os teus filhos vivei do resto. Senhor Deus e Pai, eis aqui a tua palavra, Senhor. Palavra, Senhor, que só o Senhor pode nos revelar daquilo que tu tens para nós, Senhor, nessa manhã. Então, em nome de Jesus, fala conosco, fala nosso coração, porque sabemos que grandes coisas o Senhor tem através dessa palavra. Em nome de Jesus, amém. Então, quando nós começamos a ler esse texto, nós começamos a perceber que aqui é um texto que move a nossa fé. É um texto que ele começa a acender a nossa fé. A nossa fé por quê? Porque esse texto fala de uma viúva. E essa viúva, ela era a mulher do discípulo do profeta. E o profeta conhecia o marido dessa mulher que havia falecido. E quando o profeta Eliseu, ele vê que essa mulher ficou viúva de um homem que temia a Deus, ele também percebeu que essa mulher também temia a Deus. Até porque, se ela ficou viúva e procurou o profeta, é porque realmente ela o temia. Ela temia a Deus, ao mesmo Deus do marido dela, ao mesmo Deus do profeta. E quando ela o procura, ele diz claramente a ela que ela precisava de obedecer várias coisas no qual o Senhor tinha falado através dele. E uma das coisas que ele pergunta, já logo no princípio, é assim: que hei de fazer? E ela responde: dize-me o que tens em casa. Ela pega
olha para ele e fala: eu só tenho uma botija de azeite. Parece uma coisa muito simples, parece hoje para nós uma coisa muito pequena. Parece para nós hoje uma coisa assim que, é normal, mas não é. Uma mulher que ficava viúva na cultura, naquele tempo, ela tinha por obrigação de vender os seus filhos, caso o marido tivesse deixado alguma dívida. Ela tinha por obrigação de entregar eles como escravos. Mas aquela mulher, ela não queria fazer isso, mesmo que a cultura da época fosse obrigada que isso fosse feito. Então, o que aconteceu? O que aconteceu é que o profeta se compadeceu da dor daquela mulher. Olhou que ela estava viúva e teria que vender os 2 filhos dela. Porém, que quando chega no versículo 3, diz assim: então disse ele: vai, pede emprestadas as suas vasilhas e a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. E quando a gente começa a parar para pensar aqui, no versículo 13, a gente pensa assim, não é uma coisa muito comum, né? Por mais que nós tenhamos bons vizinhos hoje, que viemos pedir alguma coisa quando é necessário, porque às vezes acontecem as necessidades. Agora, só que o profeta falou para ela pedir vasilhas e não poucas. Não é só uma vasilha aqui, muitas vasilhas. Então eu fiquei pensando, esse profeta, quando a gente passa a meditar, esse profeta é um homem que já começou a testar a fé dessa mulher no momento em que ele já pediu alguma coisa a ela. Ele já começou a testar a fé dessa mulher no momento em que ela, como mulher, teria que o quê? Obedecer. E nós, como os homens e mulheres de Deus hoje, nós muitas vezes sentimos uma dificuldade em obedecer à vontade de Deus, em obedecer aquilo que Deus nos manda fazer. Imagina essa mulher que ficou viúva, que não tinha mais nada a não ser uma botija de azeite, mas o coração dessa mulher era um coração obediente e ensinável. Era um coração obediente e o desespero que ela estava, ela chegou perto do profeta e aquilo que o profeta pedisse a ela, ela tinha certeza que ia acontecer o melhor. Então, aqui diz que ela foi aos vizinhos, ela pediu as vasilhas, e com certeza não foram poucas, foram muitas vasilhas, e ela pega, no versículo 4, obedece novamente ao profeta. Ela novamente obedece ao profeta e disse, no versículo 4, então entra, fecha a porta sobre ti e sobre seus filhos e deita todas aquelas vasilhas. É a segunda vez que ela ouve o profeta e obedece o profeta. E ela entra na casa dela, ela fecha as portas e dali, quando ela fecha as portas, o milagre começa a acontecer na vida dela. O milagre começa a acontecer com os filhos dela. Porque no versículo 5 diz, estes lhe chegavam as vazias e ela as enchia. Então, quando nós começamos a perceber aqui sobre essa palavra, o que a gente conjectura? Que os filhos vinham, os filhos pegavam, iam trazendo as vasilhas e conforme eles iam trazendo as vasilhas iam sendo cheias. Ia colocando, aí eu fiquei imaginando, né? Nós dentro da nossa casa, apenas com uma botija de azeite, um profeta chega na nossa casa, pede para que nós venhamos a arrumar muitas vasilhas, bota dentro da sua casa, fecha a tua porta e começa a encher as vasilhas. Então, no mínimo, o que eu entendi foi o seguinte, ela pegou aquela botija única que ela tinha pequena e começou a derramar sobre todas aquelas vasilhas. Fechou a porta e começou a derramar sobre aquelas vasilhas. Foi enchendo, foi enchendo, foi enchendo, foi enchendo, só que chegou o momento da provisão. Quando a provisão chegou e que só existia a última vasilha,
o azeite parou. E é exatamente que nós falamos aqui no princípio. É um mover de fé. É um mover de fé numa mulher que estava viúva, que só tinha uma botija de azeite, e é a fé se movendo dentro do coração daquela mulher e de todos os filhos dela. Nós, muitas vezes, não temos uma fé que se move. Muitas vezes, nós queremos que as coisas venham a acontecer nas nossas vidas. Nós, muitas vezes, queremos que o milagre aconteça. Nós, muitas vezes, queremos todos os dias que aconteça algo diferente ou melhor, ou até mesmo algo extraordinário, mas muitas vezes nós não queremos nos mover. Nós estamos estáticos. E é exatamente sobre essa fé estática que eu queria que você pensasse nessa manhã. Como tem sido a sua fé? Estática? Ou a sua fé tem sido uma fé móvel? Será que a sua fé tem sido uma fé móvel, como a da viúva? Nós podíamos parar e meditar nisso. Porque ela não ficou parada esperando que as coisas acontecessem. Ela não ficou esperando os milagres dela. Ela não ficou parada pensando como é que vai acontecer, que horas vai acontecer, de que jeito que vai acontecer. Ela foi obediente à voz do profeta. E o profeta não mandou ela ficar sentada em casa esperando que a provisão chegasse. O profeta vai, pede vasilha, pede seus filhos para pegar, começa a derramar. E quando a gente começa a conjecturar, começa a pensar, começa a analisar e pensar nessas coisas, sabe o que a gente começa a fechar os olhos e começamos nós vermos? Pelo menos, eu presencio isso. É você com aquele problema que você tem, é você e eu com aquelas coisas que nós temos que superar, com as coisas que nós temos que avançar, e de repente nós começamos a pegar uma botijazinha, o que a gente tem, uma botijazinha pequena de azeite, e começamos a derramar, e começamos a derramar, e começamos a entornar, e enche uma botijinha de azeite, enchendo milhões de vasilhas sem terminar, até porque não eram poucas, eram muitas, então elas eram incontáveis. É sobre essa fé móvel que o Senhor quer falar conosco nessa manhã. É sobre essa fé que de uma botijazinha enche milhares de vasilhas. Enche com mover, enche com poder, e é a operação do milagre. A fé móvel, a fé que se move. O Espírito Santo está dizendo para mim e para você essa manhã. Qual é a atitude que você e eu temos que tomar para mover a nossa fé? O que eu e você temos que fazer para que essa fé seja movida? Para que essa fé seja uma fé operante. Porque muitas vezes nós nos colocamos em estado de tristeza, de mágoa, de amargura. Às vezes nós achamos que nada vai acontecer. Você acha que essa mulher, ela estava feliz? Ela ficou viúva e ainda ia ter que vender os filhos como escravo. Com certeza ela não estava. Ela estava vivendo um luto. A dor dela era muito grande. E ainda tinha uma dor associada à venda dos filhos. Mas ela acreditava que o profeta poderia ajudá-la. Por isso ela foi. Porque com certeza ela era esposa de profeta, de discípulo de profeta, que diz no princípio que ela era esposa, mulher dos discípulos dos profetas. E como ela era mulher dos discípulos do profeta, com certeza ela ouvia o marido dela falar desse Deus que opera milagres, desse Deus que pode tudo. E ela decidiu confiar nesse Deus do marido dela, no Deus da família dela. E é exatamente isso que o Senhor quer falar para nós essa manhã. O Deus dessa mulher é o Deus da nossa família. O Deus dessa mulher é o Deus da nossa casa. E eu não estou falando só de provisão material. Eu não estou falando só de provisão financeira. Eu estou falando de provisão espiritual. Porque o que derramou foi o azeite. O azeite simboliza a presença de Deus. E imagina aquela mulher com aqueles filhos fechados dentro da casa dela e o azeite multiplicando. Imagina você, nessa manhã na sua casa, com a sua casa fechada,
Porque a casa tem que estar fechada. Orando com seus filhos, orando com seu esposo, com a sua filha, com a sua mãe. Não importa o que, até que seja sozinha. Ou sozinho, não importa. Mas o que importa, sim, é trazer a presença de Deus para dentro da nossa casa. É trazer o azeite fresco, o óleo fresco, a unção fresca a cada dia. E uma unção que abundante, uma unção que é abundante, uma unção que supre, não uma unção pequena. Uma unção que supre todas as necessidades espirituais, que aonde tem dor, o azeite do Senhor cura, aonde tem luto, o azeite do Senhor tira, aonde tem tristeza, traz alegria. É essa a porção que Deus tem para nós, a cada dia. E no versículo 6 diz assim: cheias as vasilhas, ela disse a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. O azeite parou. A providência do Senhor chegou. Chegou o momento de parar e agora é o próximo passo. Então foi ela e fez saber o homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida e tu e teus filhos vive do resto. Ela foi e fez com que o homem de Deus soubesse que tinha cessado a quantidade de azeite. Aí ela decidiu tomar o próximo passo. Perguntar a ele: e agora? O que eu vou fazer? E ele responde: vai, vende azeite e paga a tua dívida, que a dívida passou a ser dela, não era mais do esposo, que tinha falecido. Paga a sua dívida e vive tu e teus filhos do resto. Quanta provisão. Quanta provisão. Uma provisão para a vida inteira? Será que essa provisão era pouca? Claro que não. Essa provisão era para pagar a dívida e viver uma vida inteira com aquilo que Deus tinha. E é exatamente isso que o Espírito de Santo quer dizer para nós. Uma fé móvel, uma fé que se move, uma fé que faz com que nós venhamos a trazer a presença de Deus para nossa casa, uma fé que nós venhamos a fechar nossa casa em obediência e buscar a presença de Deus e buscar essa fé e mover essa fé, e essa fé vai nos trazer a abundância para uma vida inteira, para ela e para os filhos dela. Então aqui é para nós e para toda a nossa geração, para todos aqueles que estão ao nosso redor. Mas que nós venhamos a colocar no nosso coração, nessa manhã, que para tudo existe uma obediência. Que nós possamos, nessa manhã, aprender a obedecer aquilo que o Senhor tem para nós. Obedecer aquilo que o Senhor fala para que nós venhamos a fazer. Que nós possamos obedecer a cada instrução que o Senhor tem nos dado. Para que o azeite multiplique, para que a presença de Deus se multiplique. E quando a presença de Deus se multiplica, todas as outras coisas são acrescentadas, porque é isso que a palavra de Deus diz. Primeiro o reino do céu, a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. E é exatamente o que o Espírito Santo quer dizer para nós essa manhã, para mim e para você. Que nós venhamos a ter uma fé operante, uma fé móvel, uma fé que traz abundância do azeite, da presença do Senhor, porque o resto com certeza nos será acrescentado. Amém? Porque assim o Espírito Santo quis dizer à igreja nesse sábado, nesse final de semana que vem, que nós venhamos a ter uma fé móvel, como essa viúva, móvel e obediente. Em nome de Jesus, que possamos ter essa presença do Espírito para ouvir as instruções do Senhor. Amém? Vamos adorar o Senhor?
ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Vamos lá! E as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos, e as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Vamos dizer, Espírito. Vamos lá, eu quero ver vocês, hein? E Espírito, Espírito, enche o meu ser. Mais uma vez, Espírito, e Espírito, enche a minha. Enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos, e as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos, e as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar. Diante do teu altar. Te adoramos, Jesus. Amém, glória a Deus. Ó Deus, que bênção, né? As mãos, nós podemos levantar as nossas mãos para adorar ao Senhor, podemos usar os nossos lábios, os nossos corações para adorar a esse único e soberano Deus que tem feito maravilha em nossas vidas. E agora nós vamos orar pelos nossos aniversariantes de hoje, dia 15, que é Dario B. Alves Filhos, Raquel Costa, Vânia Maria Antônio, Paola de Carvalho Pimentel, José Geraldo Carvalho Filho e outros que também possam não estar aqui, mas que estão aniversariando hoje. Nós queremos abençoar a sua vida, o seu dia. Nós vamos orar pela sua casa também. Eu quero também parabenizar meu irmão, que também aniversariou, meu irmão Davani, aniversariou agora dia 12.
na quarta-feira, que também ele venha a ser abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais, com todos os aniversariantes também de hoje. Eu vou orar também por ele, por todos esses que estão aniversariando nesse dia. Talvez seu nome não esteja aqui, mas o Senhor sabe que hoje foi o dia que o Senhor separou para que você possa comemorar esse dia maravilhoso. Amém? Vamos orar? Senhor, Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos e te louvamos, Deus. Te agradecemos, Deus, por cada um, Senhor, que é aniversariando nesse dia, Senhor, por cada um que aniversariou também essa semana, Pai. Mas, Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos uma bênção espiritual para cada um, uma bênção especial para cada um, Senhor. Que o Senhor possa abençoar com toda sorte de bênçãos espirituais, Deus. Senhor, nós te pedimos, Deus, que haja saúde, paz, Senhor, restauração, Deus, que seja um tempo, Jesus Cristo, de restauração esse próximo ano que virá, um tempo de graça, de misericórdia, de poder, Senhor, que a sua presença, Jesus Cristo, seja totalmente, Jesus Cristo, apresentada a cada um, Senhor, e que seja um dia, Jesus Cristo, um dia de alegria, um dia de vitória, um dia de bênção, totalmente vinda do trono da tua graça. Obrigada, Senhor, por cada um que completa mais um ano e que possa vir anos e mais anos de saúde, de vida e de paz. Em nome de Jesus. Amém. Agora, nós vamos orar pelos pedidos de oração. Existem pedidos de oração nesse dia por saúde, por porta de emprego, por cura, por restauração. Então agora é o momento de nós orarmos, buscarmos a face de Deus para que o Senhor rompa para nossas vidas aquilo que Ele tem, para a sua vida que está aí desse lado, né? Seja lá qual for o seu pedido de oração, que você possa colocar agora na presença do Senhor nessa manhã. Amém? Fecha os teus olhos. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui, Senhor, clamando pelo poder que há no teu sangue, Deus. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, são muitos pedidos, Senhor, pedidos que foram colocados no chat, pedidos que não foram colocados, Deus, mas nós sabemos, Deus, que o Senhor é Deus, um Deus de perto, um Deus de longe, um Deus que conhece a necessidade de cada um que está nos assistindo agora, ou daquele que ainda vai nos assistir, ou então daquele que nem assiste, mas que há pessoas clamando. Então nós clamamos agora, Senhor, em nome de Jesus Cristo, clamamos, Jesus Cristo, para que haja cura naqueles que hajam necessidade de cura. Senhor, nós pedimos portas de emprego abertas, Senhor, para a vida de cada um que precisa, Senhor, que há necessidade de suprir, Jesus Cristo, há necessidades, Deus, como aquela viúva, Deus, e que o Senhor supriu a necessidade dela, Senhor. Nós pedimos pela libertação também, Senhor, libertação de pessoas que ainda não te conhecem, que precisam te conhecer, seja de parentes, seja de amigos, em nome de Jesus. Toca com o seu poder e traz liberdade, Senhor, liberdade vinda em ti, Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, Senhor. E que, Senhor, essa semana que vai se iniciar amanhã, Senhor, que seja uma semana, Senhor, totalmente na tua presença, que possamos ouvir a tua voz, que possamos, Jesus Cristo, ouvir, Jesus Cristo, aquilo que tu tem para nós, assim como a viúva ouviu, obedeceu, Senhor, e sabemos que na obediência há precedentes de honra. Então, em nome de Jesus, nós clamamos, Jesus Cristo, para que todos os pedidos que foram colocados aqui, neste dia, que sejam pedidos ouvindo diretamente da teus ouvidos, que são ouvidos espirituais, que ouvem aquilo que precisamos, que há uma necessidade em que o Senhor venha nos ouvir e que nós venhamos a te adorar e bendizer o teu santo nome, crendo na vitória, porque agora, Senhor, nessa manhã, aprendemos a ter uma fé que se move, uma fé móvel, e cremos que tu és o Deus de toda língua, de toda tribo, de toda nação, da vitória, e queremos, Deus, profetizar toda a vitória necessária para a vida dos seus filhos nesse dia e na próxima semana que se inicia, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos receber a bênção e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e daquele Deus que mandou o seu filho, o seu único filho, para morrer na cruz por nós, e as doces consolações do Espírito Santo, o Espírito Santo que tem nos guardado, que tem nos guiado, esteja com todos nós, para todos sempre,
em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor possa viver esse dia que o Senhor nos deu para a glória do Senhor. Beijos, ficam na paz. 7h da manhã, e o que vou fazer? Vou te buscar, ó Deus. O meu dia, minha vida e todo o meu ser, eu consagro a Deus.